falo desse projeto da audácia de ser feliz, nós é que colocamos as limitações na gente. Porque vocês imaginam, se eu continuasse limitada em termos de mentalidade, quem que eu seria hoje? Vocês já ouviram isso daí? Sim. Não existe coincidência. Coincidências são pseudônimos das obras de Deus. A gente é que acha que é coincidência. Não. O universo sempre muito sincronizado com o que a gente está emanando. Sempre. Todas essas pessoas que vieram aqui e que levam essa boa mensagem, sabe, de uma mentalidade positiva, todas tiveram que lidar em algum momento da vida com alguma dor. A razão orienta, né? Mas quem movimenta é a emoção. Então, para você que está nos ouvindo aqui, nos vendo, lógico que a razão vai orientar a gente, mas quem vai fazer o movimento é a emoção, é o coração. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui na mesa da nossa casa, certo, Medina? Certo. Onde nós sempre trazemos convidados especiais, pessoas com conteúdo, com sabedoria, que sempre vem aqui para compartilhar a boa mensagem. E a convidada de hoje é uma pessoa super especial, autora do projeto A Audácia de Ser Feliz, fala muito sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, coautora de 5 livros e veio aqui apresentar o seu novo livro, na qual ela tem participação, que é a DNA da Mentalidade. Com vocês, quem que é a convidada de hoje, Medina? É uma convidada muito especial. Eu achei que você não ia memorizar o currículo dela, porque é muita coisa. É muito conhecimento. É muito conhecimento. Dani, seja muito bem-vindo. Para nós é obrigada. uma honra ter você aqui, Obrigada, viu, Dani? Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É engraçado porque as coisas acontecem e a gente não vai dando conta. E você estava falando aí e estava me passando um vídeo na minha cabeça, né? Da onde eu comecei, aonde eu estou, e a gente não sabe para onde a gente vai, né? A gente só vai, mas não sabe para onde a gente vai, né? E é engraçado porque, falando um pouco sobre o livro DNA, que é o último que eu lancei como coautoria, existem outros autores aí, mas esse é o último livro dos 5 que eu fiz, onde eu me senti mais livre para escrever sobre o que eu queria falar, né? Na verdade, esse está falando sobre transformar ideias em ações, Certo. mas está muito ligado a um projeto que você falou, que eu criei, ali em julho de 2022, que é o Audácia de Ser Feliz. O que é o Audácia de Ser Feliz? O que é o Audácia de Ser Feliz, Dani? O Audácia de Ser Feliz, na verdade, começou com vídeos que eu comecei a fazer na minha página do Instagram, falando sobre a minha condição de nascimento. Eu nasci com fenda palatina. Para quem não sabe, fenda palatina é quando você nasce com o céu da boca inteiro aberto, né? Eu não tenho lábio, né? O lábio é normal, mas tem pessoas que têm o lábio luporino, que tem o corte do lábio, né? Além do palato aberto. Então, o lábio eu não tenho, mas eu tinha o palato totalmente aberto. O que isso implica?
dificuldade de amamentação, quando você é bebê, a voz totalmente anasalada, né? Uma dificuldade de fala. Então, essa era a minha condição quando eu nasci. E é muito interessante porque eu tinha muita vergonha. Se alguém falasse para mim, Medina, quando tinha uns 15 anos, olha, quando você estiver lá quase perto dos seus 50 anos, você vai ter um podcast e você estará num podcast. Eu falo, imagina, você tá maluco? Se quer eu falo, né? Então eu não falava, era uma moça, uma garota muito tímida demais. Morria de vergonha da professora me chamar para fazer alguma coisa na lousa ou fazer leitura. Então eu era, vou chamar assim, a patinho feio. Né? Me achava feia também, quem ia me querer e assim por diante. Mas aos 12 anos eu fiz a última cirurgia, né, para fechamento todo do palato. E aí, a partir dali, a minha vida mudou. Então, a minha infância foi muito pautada por fonoaudiologia, por frequentar o centro, por exemplo, de Bauru, que ainda hoje é um referencial, né, para deformidades de crânios faciais, né, mas como, na verdade, é um centro gratuito, né, que é mantido pela USP, eu teria que esperar um ano na fila para poder fazer a cirurgia definitiva. E aí meu pai, eu me lembro dessa conversa, né, eu estava no corredor, o médico com meu pai e minha mãe. Meu pai falou assim, não, a gente não quer mais esperar. Um ano é muito tempo para ela, né? E aí o médico falou assim, não, eu faço a mesma cirurgia em São Paulo, capital, né? Dá para fazer agora julho. Eu me lembro que era assim, primeiro semestre, né? Dá para fazer julho, tá resolvido. Então fomos, julho. E é uma coisa interessante porque uma dos combinados que eu precisava ter era de que ficar um mês sem falar e só tomar líquido, né? Então assim, eu fiquei durante muito tempo traumatizada com sopa líquida, não queria nem ver. E a minha comunicação era via papel, que era praticamente quase 40 dias sem falar, por conta de toda a cirurgia, né? Mas quando eu voltei, isso estava já para quase começar as aulas, em agosto, eu voltei no médico para ele ver. E aí, quando ele gravou a minha voz e eu ouvi a minha voz, aí eu falei, não acredito, né? E aí, quando eu voltei em sala de aula, eu queria que todo mundo me chamasse, a professora me chamasse para eu ler, né? Porque imagina, você fica quase 12 anos sem falar e você quer falar. E aí, eu tinha uma professora que já é falecida, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, que inclusive ela estará no livro, que o Audácia de Ser Feliz virará livro, né, pro próximo ano. E eu levantei a mão, assim, toda efusiva, e ela disse, Dani, eu falei, eu quero ler, né. E aí era um pedaço do livro ali, do livro teórico que nós tínhamos, e aí todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? O que ela fez? Né? E aí eu tava me sentindo a última bolacha do pacote. Então tudo aquilo mudou para mim. A voz. Mas as crenças limitantes, as questões emocionais, elas continuavam em mim, né? Porque tudo é começado, feito a partir da infância. Então nossos traumas são adquiridos na infância. E veja, eu acho interessante a gente colocar, quando eu falo de desenvolvimento humano, sobre espiritualidade, assim por diante, autoconhecimento, não estamos falando de traumas, aqueles traumas hediondos, pelo amor de Deus, né? Porque isso é muito difícil. Mas, para nós, quando nós somos criança, uma coisa pequena pode gerar um trauma. Então, o fato de repente, eu querer essa caneca com uma água gelada, um exemplo, e você não me dá porque eu estou com dor de garganta, mas não me explica por quê, fala, não vou te dar, né? E eu fico com aquilo, eu criança, né? E aquilo fica em mim. Mas ninguém me explicou, olha, você não vai tomar água gelada porque você está com dor de garganta, enfim, assim por diante. Então os traumas, eles são gerados na nossa vida por questões corriqueiras.
E eu acho assim, não existe culpados. Não existe culpados. Nós sim temos a chance de ressignificar essas situações. Simples. Então eu poderia hoje ser aquela pessoa traumatizada que continuaria ainda naquela prisão emocional das crenças limitantes e assim por diante, e não ter me libertado. Então, para vocês verem como nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E por isso que chama a audácia de ser feliz. Eu acho que desde o início eu fui audaciosa querendo ser feliz. Aí sim, hein, Medina? Uau. Não dá nem pra imaginar quando ela fala, né, sobre o tratamento que você passou, todo esse processo doloroso. Porque realmente as pessoas costumam ter o lábio, né? Que é uma característica que você, graças a Deus, não teve, né? Não tive, mas assim, eu penso em todas essas cirurgias, como que era isso, você ali vivendo, né? Esse processo com 12 anos, né, você falou? Com 12 anos. Eu não gostava de fonoaudiologia, odiava. Até o médico, eu tive o prazer de encontrá-lo há uns 6 anos atrás, o médico que fez cirurgia em mim. Ah, legal. E foi um encontro, assim, emocionante, porque ele foi me mostrar os desenhos que eu fiz para ele, lá em 1988, desenho de agradecimento que eu fiz para ele, eu tinha 12 anos ali, e aí ele pegou um espelhinho. Então, existe um espelhinho que você coloca bem aqui na região do nariz e conforme você fala, não pode fazer sair o vaporzinho no espelho. Porque se sai o vaporzinho no espelho, quer dizer que a sua voz está anasalada, né? Então, quando você coloca, não sai nada de ar aqui em cima. Aí ele falou assim, vou fazer o teste agora para ver se você tá liberado, eu vou te dar alta. Isso quase 30 anos depois. Aí ele colocou, ele falou, fala, Dani. Aí eu falei e não saía nada. Então chorei demais, enfim, com ele ali, imagina, depois de quase 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, ele falou para mim, você se tornou uma mulher. Eu falei, o senhor só tá um pouquinho mais velho, né? Mas me tornei uma mulher, sou mãe, enfim, né? E assim, um encontro muito feliz. Eu realmente devo muita coisa a ele. Devo muita coisa. O que eu devo aqui agora, não, eu vou dizer assim, eu acho que agradeço muito aos meus pais, né? A minha mãe e ao meu pai. Primeiro, por tudo que fizeram por mim. Depois, porque dentro de casa eu era uma pessoa normal. E eu quero colocar entre aspas, porque não havia diferença entre eu e minha irmã, ou minhas irmãs, depois que eu tive uma outra irmã bem mais tarde. Mas fora de casa, assim, o mundo era cruel, né? O mundo era cruel. Então você cresce com aquelas crenças limitantes de quem vai me querer, o que eu vou ser na vida. Mal eu falava direito, não me comunicava. Mas quando eu comecei a descobrir as minhas potencialidades através de autoconhecimento, advindo de muita terapia, a espiritualidade me ajudou demais. Então, desde os 18 anos, eu tenho uma sensibilidade que eu comecei a entender, um pouco diferenciada. Todos nós temos a sensibilidade, eu quero deixar isso claro, não é nada fantasmagórico. Todos nós temos intuição. O que a gente não sabe é ouvir a nossa intuição. Ou a gente ouvir e achar que a nossa intuição está errada. Que geralmente acontece, né? Então, não. Então, uma sensibilidade bem aflorada, que eu não sabia discernir muito bem ali. Depois eu fui aprendendo a entender o que tudo aquilo significava. E hoje eu uso a espiritualidade como instrumento de cura para outras pessoas, né? Que é o projeto Aurora, nesse caso. Que é um projeto de terapia escutativa junto com vibrações através de ajudas de seres de luz, vamos chamar dessa forma, né? E junto com isso, Gustavo, Medina,
veio o Diálogos com Dani podcast, que você estará lá, né, em breve. E vamos conversar. Eu sempre gostei do conhecimento, desde criança. Então, tudo sempre me fascinou. Sempre querer conhecer, saber, entender. Sempre, sempre, sempre. Mas não era o conhecimento por conhecimento. Era o conhecimento, o que aquilo poderia me trazer de diferente, para onde aquilo poderia me levar. Não é à toa que eu fui para a universidade, ser professora durante 12 anos, na graduação e na pós-graduação. E aí eu falei assim, gente, eu preciso criar alguma coisa que leve a informação para mais pessoas, que é o que vocês estão fazendo aqui. Porque a internet tem vários conteúdos. Tem o lado negro da internet e tem o lado bom da internet, né? Vamos levar coisa positiva, conteúdo, informação, que é isso que a gente está precisando hoje, né? Eu falei, de que forma eu posso fazer isso? Se eu gosto do conhecimento, eu preciso criar essas possibilidades de levar as pessoas. E também as pessoas entenderem que, quando eu falo desse projeto da audácia de ser feliz, nós é que colocamos as limitações na gente. Porque vocês imaginam, se eu continuasse limitada em termos de mentalidade, quem que eu seria hoje? Né? Quem eu seria hoje? Então eu sei que, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de aptidão para cantar. Até porque a minha oxigenação é diferente da de vocês. Vamos chamar nós assim. Também não temos aptidão para cantar. Então não é diferente. Sim, com certeza. Mas eu acho que é muito interessante isso. Porque todo mundo tem alguma questão na vida que precisa resolver. Talvez não seja física. Sim. Mas pode ser emocional. Tá, e você vai vir aqui e não vai resolver isso? Você vai embora ou vai partir para um outro lugar, de uma outra jornada, da mesma forma que você veio? Sim. É nisso que eu acredito, entende? Sim, Dani. Acho legal. E olha, e é até interessante falar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, eu acho que eu percorri caminhos que não eram meus. O que eu estou falando com isso? Profissionalmente falando, eu acho que talvez por uma proteção de meus pais, e aqui eu estou falando com a maior amorosidade, né? Sempre, talvez achando que eu ainda tivesse aquela fragilidade lá enquanto criança. Olha, esse aqui é bom para você, esse é bom para você, esse é bom para você. Tá tudo bem. Mas aí, num dado momento, eu percebo que isso aqui não é para mim. Mas eu tive vários aprendizados, tá? Nesses aqui. Não é que foi em vão. Não, pelo contrário, né? Então, onde eu realmente me realizei em sala de aula, que foi um caminho que eu escolhi. E agora, quando eu resolvi vender a minha empresa, para me dedicar exclusivamente à escrita do Audácia de Ser Feliz, o livro, ao Projeto Aurora, ao podcast, a cursos, que é o que eu acredito no conhecimento, né? E usar o poder da comunicação, que acho que agora entendo que Deus me deu, para isso. Esse é o meu caminho. Ah, legal. E Dani, você falando isso, casa com tudo que a gente aprendeu aqui nesses podcasts que nós estamos gravando, exatamente, né? E à medida a gente fala muito que cada podcast que nós gravamos foi uma mentoria de vida, cada um com um nicho ali, né? E todas essas pessoas que vieram aqui e que levam essa boa mensagem, sabe, de uma mentalidade positiva, todas tiveram que lidar em algum momento da vida com alguma dor. Sim, né? Todos nós, né? Mas foram pessoas que tomaram a decisão, que escolheram enfrentar essa dor.
E aí, lógico, com a bagagem que foram construindo ao longo da vida, se tornaram muitas vezes autoridade no assunto, naquilo que era na infância, numa adolescência, era a dor que eles tinham que viver. Exatamente. E aí você falando isso é muito legal, é uma história de superação, uma história que a Dani que não se comunicava, agora é a Dani da comunicação. Exatamente. Né? Olha que show de bola. Assim, eu achei extraordinário enquanto ela falava, porque ela fala com uma serenidade, uma calma na voz, é realmente uma voz que precisa ser ouvida. Né? Tô muito feliz dela estar aqui, porque realmente é uma história que inspira Traz muito. Até paz, assim, né? Traz paz, exatamente. E você falou sobre traumas na infância, e você também falou de ressignificar. Eu acredito que na infância, na escola, não deve ter sido muito fácil. E aí você ressignifica tudo isso, vira professora. Sim. Então, assim, é extraordinário, porque você não só tá falando sobre algo, você de fato viveu essas experiências. Eu vivi essas experiências. Isso em pouco tempo aqui que você tá falando, eu já tô assim, nossa, quanto que você teve que romper para ter a sua voz, esses traumas. Tem alguma situação que você passou, que você ressignificou, mas que te marcou muito e que hoje você poderia deixar para os nossos seguidores como alguém que possa estar passando por uma situação parecida? Eu tenho várias, mas eu acho assim, outro dia eu estava pensando sobre isso, que vale principalmente, eu acho que para pessoas jovens e pessoas adultas, que, por exemplo, como eu tinha um receio muito grande de não ser validada ou não ser aceita, eu era aquela pessoa que permitia tudo. Eu não falava não, porque se eu falasse não, eu poderia ser excluída. Certo. Né? Então, não falava não. Então, eu fazia de tudo para pertencer. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma situação hipotética, eu adolescente. Eu tenho vocês dois como amigos, né? E eu não ia desagradar vocês em nenhum momento. Eu ia fazer tudo o que vocês queriam para que vocês não me invalidassem ou para que vocês não me recusassem, me rejeitassem. Então, eu tinha uma dificuldade gigantesca em falar não. E o que aconteceu? Quando jovem, e aí eu tô falando aqui sobre pessoas que eu me relacionei, pessoalmente falando, profissionalmente falando, que eu não dizia não. Aceitava tudo. Me anulava por conta do outro. E isso não dá pra gente suportar. Porque uma hora você sucumbe. Sim. Não tem como, né? E hoje eu acho que é isso, o que eu aprendi. Não. Até aqui você vem, daqui você não vem mais, não é? Não quero, não vou, não posso. É fácil, Dani? Lógico que não é fácil, claro que não é fácil. Mas você começa a perceber que você só vai ser respeitada a partir do momento que você se posicionar. E aí eu tô falando em qualquer ambiente, tá? Pode ser no relacionamento pessoal, de amizade ou no profissional. Limites. Quando a gente não dá limites, a gente permite tudo e nós não somos valorizados. E quando você coloca limite, a pessoa fala, opa, peraí, o que aconteceu aí? Né? O que aconteceu? Quem sempre falava sim, 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 agora é não. Poder do não. Poder do não. Então, acho que essa é uma das coisas muito latentes que eu aprendi. E uma das coisas que eu aprendi a soltar, entre aspas, é que eu precisava ser perfeita. O que isso quer dizer? O que eu tinha como atributo? Pensa como eu enquanto criança, tá? Pensa, o que eu tinha como atributo para oferecer às pessoas? Nada. Sou eu pensando, tá? Enquanto criança. Nada. Nada. Então, o que você tem que fazer? Tudo perfeito. Não pode ter erros. Porque se tiver erros, já meio torta aí, imagina, vai tudo errado. Não pode. Então, eu sempre tinha que fazer as coisas perfeitamente, da primeira vez. Eu não poderia errar. Então, na minha infância era sempre assim. Por exemplo, eu era sempre a última a ser escolhida dos times. Quando fazia aquelas de
gincanas, assim, na escola, ou ia dividir time e tal, eu sempre era a última, eu já sabia, né? Então ia ser a última lá a ser escolhida e tal. Quando alguém me escolhesse pro time, nossa, eu tenho que ganhar qualquer coisa desse time. Então, como eu sabia que era muito boa no gol, seja futebol, handball, o que quer que seja, eu ia pro gol. Falava, deixa que eu vou pro gol. Então aí eu sabia que eu ia dar conta ali e o pessoal ia me chamar depois. Mas isso é uma certa crueldade com a gente mesmo. Porque você fica naquele nível de perfeição onde nada pode estar errado. E aí você quer controlar as situações. A gente não controla nada. Criando aquela pressão na cabeça, né? Eu controlo você. Eu controlo a situação que nós estamos aqui agora. Controlo você, me diz nada. Então você começa a criar até uma certa ansiedade. E aí você começa a perceber que não, esse não é o caminho. Então, hoje, eu tenho ansiedade? Tenho, porque eu sou um ser vivo. Né? Não falar, eu não sou ansiosa. Eu não sou a pessoa ansiosa, mas eu tenho ansiedade. Normal, como todo mundo. Mas a minha ansiedade não passa do limite. Porque eu já sei que quando isso acontece, eu estou querendo controlar ou viver no futuro. Coisa que não dá. Não dá para viver no futuro. Da mesma forma que não dá para viver no passado. Então, suponhamos que se eu pegar todas as situações vividas, seja elas quais forem, e começar a remoer, amargurar, eu vou adoecer. Sim. E para que isso? Não faz sentido isso, né? E eu tenho uma crença dentro de mim que é o seguinte: Deus dá duas possibilidades, é que Deus, vocês chamam como vocês quiserem, tá? Deus, inteligência superior, sol. Deus. Para quem quer que seja, né? Sim. Porque também não tenho religião. Não tenho religião. Todas as religiões são positivas. Se elas fazem bem para as pessoas, tá tudo bem. O que eu critico são as doutrinas, as regras. Deus não coloca a regra. Então, ele só vai te ouvir se você estiver dentro do centro, de uma igreja. Se você estiver lá ajoelhado rezando, não. Ele te ouve em qualquer lugar. Mas voltando. Deus criou a gente e falou assim, olha, você tem duas possibilidades. Ou você vai passar a sua vida inteira não resolvê-lo, não evoluí-lo para o que você veio evoluir, e tá tudo bem, você vai ter que colher o que você tá plantando aí, né? Então você não fez nada com os talentos que eu te dei, com os dons que eu te dei. Tudo bem, vai chegar lá no final da sua jornada terrena, nós vamos ter que dar uma acertada nas contas aí, para ver o que nós vamos fazer. Ou vou te dar talentos, porque todos nós temos os talentos, e você vai multiplicar esses talentos. E depois nós vamos conversar também. Em ambos os casos, somos livres. Somos livres. Para fazer as escolhas. Para fazer as escolhas. E Deus diz para você, você é livre para fazer as escolhas, eu estou com você, seja ela quais forem. Mas você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Então, esse é o maior poder, que às vezes a pergunta, né? Mas o ser humano não tem poder. Como não? Esse é o maior poder que nós temos. Você é livre para escolher o que você quiser. Só que saiba, você também vai ser responsável por essas suas escolhas. Então, voltando ao que você havia perguntado, que a Midila colocou, eu podia não ter feito nada. Continuado ali, talvez a voz voltou ao normal, as crenças limitantes continuam e tá tudo bem. Mas será que era isso que ia me fazer feliz? Ou ia me tornar uma mulher amargurada, que poderia ter feito e não fez? E não, na verdade, culpando os outros, porque ninguém tem nada a ver com isso. É eu por eu mesma, né? Então, eu acho que essas nuances, essas reflexões, elas sempre foram pertinentes a mim. E é o que é mais engraçado, que
a medida está fazendo eu me lembrar de algumas coisas, assim. Nunca me diga que eu não posso nada. Você fala para mim, você não pode. Quem disse? Né? E eu tenho uma característica que a minha filha é igualzinha. Não há nada que eu não consiga. E aqui não estou sendo arrogante, tá? É no sentido de que se eu quero, eu vou fazer. É aquela frase mesmo do Walt Disney que eu acho genial. Se você pode sonhar, você pode realizar. Sim. Né? Basta você querer. E aqui, eu não tô falando, porque às vezes a gente fala de sonho, sabe? As pessoas pensam muito na questão material, né? Eu preciso ter a casa, eu preciso ter... Não é sobre isso. Qual é o seu sonho? O que você quer se tornar? O legado, sabe? O que você construiu na sua vida? O que você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa vida, olha só o que eu fiz. E aqui, gente, eu tô falando que talvez assim para as pessoas entenderem, né? Quem tá nos ouvindo, nos vendo, por exemplo, eu tenho um sonho, né, de ser um pai ou uma mãe. Tá, o que você quer proporcionar para esse seu filho? Qual é a visão de mundo que você quer dar para ele? Isso é muito sério, isso dá muito trabalho. Sim. Né? Então, são esses sonhos que eu tô falando. Não é ter um carro, ter uma casa. Se a gente se dedicar, a gente vai lá e vai ter a casa, vai ter o carro. E não precisa ficar se comparando. Eu quero ter um carro, Não, é o que é bom para você. A gente estava até falando fora do ar sobre a grama do vizinho, que sempre é mais verde. Sempre né? é mais verde, né? Sempre. Então, sempre parte do pressuposto, assim, ficar olhando pro quintal do outro. Só que o teu quintal, ele tá todo bagunçado. Mas você tá olhando o outro. Então, para de olhar pro outro e ver organizar o seu quintal. Qual é a forma mais fácil de não cuidar da nossa vida? Cuidar da vida dos outros. Focar nos outros, né? Você não cuida da sua. Sim, verdade. Então, eu sempre acho que fiquei muito focada em mim, né? Primeiro de ter a voz, depois falar corretamente. E eu entendi que a comunicação é um instrumento valiosíssimo. Valiosíssimo. Porque através da comunicação você chega em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai chegar. Só que para isso a comunicação não é só você falar. Você precisa ouvir. Então acho que como eu durante muito tempo só ouvia e não falava, eu acho que eu treinei essa habilidade de escutar o outro verdadeiramente. E aí eu vou falar, mas eu preciso falar de uma forma que ela me entenda, você me entenda, entendeu? Senão a minha comunicação é falha. Não me comuniquei. Porque as pessoas têm o engano de que aquela pessoa falante, ela se comunica. Será? Não, isso que você trouxe, Dani, até pegando esse gancho, sim, eu já vi muitas pessoas como gestor de pessoas, né? Tanto eu quanto a Medina, aí nós somos empreendedores, sim, aqui da Newcastle, e todo empreendedor acaba tendo que ser um gestor de pessoas, sim, né? Sempre. 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 Isso de todos os setores. E algo muito legal, acho que é nobre, mas também muitas vezes acaba se tornando muito desgastante no sentido de ter que ficar mediando conflitos, né? Isso. E eu vejo que tem muitas pessoas que falam muito e escutam pouco. Pouquíssimo. Falam muito, mas não dizem nada. Na questão disso que, pegando esse gancho. Essa comunicação assertiva, muitas vezes, vai só de você ouvir a pessoa, você entender o outro. Isso faz parte da liderança, né? Faz parte da liderança. Você aprendeu isso muito cedo, assim, né? E aprendi mais. O que está muito em voga hoje é a comunicação não violenta, né?
Sim, sim. Vamos dizer assim, né? Tá muito em destaque, né? E acho fabuloso isso. Mas eu desde sempre aprendi a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É a comunicação empática. Só que vamos corrigir aqui. As pessoas também estão errando. As pessoas estão colocando a palavra empatia de forma errada. Né? Ai, porque você precisa ter empatia. Pera, calma. Pera ali. Né? A empatia é escuta o outro. O que ele está falando? Vou falar sobre comunicação violenta, né? Então, eu estou escutando o que a medida está me falando. Se eu estou escutando verdadeiramente ela, eu estou entendendo o sentimento que está na voz dela, por exemplo. Na voz, no corpo, né? Então, por exemplo, cheguei à conclusão de que ela está nervosa, ansiosa com alguma situação, que não é o que está acontecendo aqui, mas pode ser fora daqui. Certo. Como é que eu vou conversar com ela? Porque ela está nervosa, eu vou chegar e já vou... Se chegar vomitando as palavras, vai criar um problema. Mas eu faço isso quando eu não sou empática e quando eu não escuto. Entendi, sim. E tem mais. Quando existe ego, há conflito. Tem jeito. Tem um papagaio falante. O outro papagaio falante. Vai dar briga. Porque um quer falar mais do que o outro. Se destaca mais do que o outro. Então, por vezes eu estou em alguns lugares, sejam profissionais ou não, eu sempre estou de olho nos papagaios falantes. Sempre estou escutando o que os papagaios falantes estão falando. E às vezes é nada com coisa alguma. E é o que a Medina falou. Ele não quer ser ouvido. Ele só quer falar. Ele não está falando nada com nada. E ele não deixa o outro falar. Sim, sim. Né? Então, acho que hoje é isso. Vamos prestar atenção na comunicação empática não violenta. O que você está falando para mim? Eu estou te ouvindo? Porque aí nós temos um outro problema. Estou com o celular na mão. Pode falar, Gustavo. Sim, sim. Eu estou te ouvindo? Não. Não está ouvindo. Pode falar, Medina. Estou te ouvindo? Não estou te ouvindo. Então tá todo mundo assim, fazendo outras coisas e não está no estado presente. E Dani, pegando outro gancho aqui, hein, ó. Celular. Já aconteceu de eu estar ministrando reuniões aí, não foi nem recente, tá? Assim, mas com a equipe comercial. Também não vai ser complicado. Não, se fosse recente, falaria também, entendeu? Não tem problema. E, você tá fazendo uma reunião assim da empresa, de trabalhos, metas ou algo motivacional, a pessoa tá ali, assim, profissional, mas com o celularzinho na mão. Dá uma quentura assim no peito. Dá uma quentura. Dá. Respiro, volta, aí dá uma pontada no cérebro, que fala, não é possível, assim, a gente tá... Não bate-papo, profissional, a gente não tá no restaurante ali no momento de lazer, descontraidão, um papo, né? É a pessoa aqui, tô falando com o cliente, mas não tá falando com o cliente nada. Tá nada. Nunca falou com o cliente, naquele dia, naquela reunião, tá ali com o cliente, entendeu? Então... Eu acho que isso não é só a questão do celular, mas... O celular é um problema hoje, tanto é que nas escolas o MEC está abolindo o celular, né? Está sendo proibido o uso do celular durante o período escolar, o que eu acho que está corretíssimo, né? Mas a questão é o estado de presença. Independente se tem celular ou não, é o estado de presença. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que nós estamos tão ansiosos? Porque nós estamos no futuro. Veja só, você manda... Outro dia eu recebi isso, eu falei, não é possível. Uma pessoa mandou uma mensagem, né? Eu acho que eu estava no estúdio, eu estava gravando, eu não me lembro exatamente. Daqui a pouco, eu olho 3, 4 ligações da pessoa. Quando eu terminei, eu liguei de volta, falei, tá acontecendo alguma coisa? Não, você não respondeu a mensagem. Oi? O imediatismo, entende? Então, quer dizer, as pessoas precisam entender, e por isso eu acho que essas crises de ansiedade estão grandes. Onde você está agora? Você está aqui. Por exemplo, nós estamos aqui gravando esse episódio. Para mim, Daniela, eu estou aqui. E eu não quero saber o que está acontecendo lá fora. E eu não quero saber se meu marido vai me ligar, meus filhos, sei o quê.
Vai dar-se um jeito. Só que todo mundo fica aqui, agora. É agora. Então, aí a gente não vive o agora, você está lá no presente. Perdão, no futuro. Você chega lá no futuro, que virá o seu presente, mas sabe o que é? Eu não vivenciei aquilo que eu deveria vivenciar. Claro, onde você estava. As pessoas não têm mais noção onde elas estão. Elas não se conversam mais. A comunicação, ela está sendo toda via online. Qual é o prejuízo disso? Outro dia, estava fazendo uma reunião online. Sou eu, Daniela, tá? Tudo bem quem pensa diferente, mas eu não acho isso legal. Você vai fazer uma videochamada, via Zoom, via Teams, o que você quiser aí. Por que você tem que estar com a câmera fechada? Sim. Fala pra mim, você tá onde? Você não tá na reunião? Você tá na reunião. Então você abre a câmera. Isso me vou te falar também. Então eu não gosto disso. Eu fazia algumas reuniões online na empresa aqui, ó, né? Que a gente ama a empresa e tal. O pessoal desligava a câmera, eu pedia, vou remover a reunião. Sim. Porque se não porque eu tenho que estar. Porque na primeira vez eu fiquei quieto, me senti bobão ali. Eu com a câmera aberta, um monte de gente com a câmera fechada. Mas me senti, eu falei, isso é desrespeito. A partir de hoje, quem tiver com a câmera fechada, eu vou remover da reunião. Porque passa aquela sensação de você estar falando com a parede, entendeu? E não é que passa a sensação. Tem muita gente fazendo qualquer outra coisa, menos a reunião. Menos a reunião. Então, cadê você? Sim. Onde você tá? Entende? Aí a pessoa, de repente, não é atendida. Aí é a mesma pessoa que fechou a câmera lá, se ela está num lugar que ela não tem a atenção que ela gosta de receber, dá um escândalo. Mas viu, qual é o seu comportamento? Sim. A gente reverbera aquilo que a gente é? Não tem engano. Como é que você quer que as pessoas te tratem? Como é que você está tratando as pessoas? Porque assim, uma outra coisa que é muito característica minha, gentileza gera gentileza. Não tem como ser diferente. Uma coisa que me incomoda, eu falar bom dia pra alguém e a pessoa não me responder. Poxa, é só um bom dia. É só um bom dia. Outro dia minha filha falou assim, mãe, você é muito romântica, porque eu falei assim, olha que... Tava levando eles pra escola, e olha, escuta agora a primavera, o canto dos pássaros, o sol nascendo. E eu realmente vejo isso. Minha filha, mãe, você é muito romântica. Eu falei, não, eu estou atenta. O que está acontecendo à minha volta. Vocês deveriam fazer o mesmo. Aí ela se deu conta que a lua ainda estava no céu. Mas por que está no céu? Eu falei, você não estava prestando atenção. Né? Então, é sobre isso. A gente precisa entender o que nós estamos trazendo. Que aí eu recebo de volta energia. Por exemplo, se eu tivesse aqui falando rapidamente, sem dando tempo de vocês processarem o que eu tô falando, ou sendo totalmente grosseira, como é que vocês iam estar? Sim. Afoitos na cadeira. Já tá fechando, sim. Afoitos. Não, essa não sou eu. Então vamos colocar quem eu sou. Porque é isso que eu espero que as outras pessoas também coloquem para mim. Sinergia, espelho. O que eu olho, volta para mim. Mas só tá voltando coisa ruim para mim, Dani. O que você tá emitindo? O que você tá emitindo? Então tudo isso foram aprendizados que eu fui tendo ao longo da minha vida, conhecimentos que eu fui adquirindo e a espiritualidade que foi me conduzindo para isso. Podemos falar de que eu tenho um bom anjo da guarda? Sim, vocês também têm um bom anjo da guarda. A gente só precisa escutar o anjo da guarda. Que às vezes tem dia que ele trabalha bastante, né? Mas escutar, às vezes ele tá falando com você e você não escutou, né? Já veio, assim, a gente vai tentar fazer alguma coisa,
Aí você escuta uma voz assim, não vai fazer isso aí não. Já veio isso aí? Já, a cara do Gustavo achei já lá. Já. Tipo, sim, não vai fazer, não faz isso aí não, que não vai dar certo. Aí você na teimosia faz. Quebra a cara. Aí o seu anjo tá dando risada de você, do tipo, eu te avisei, né? E você foi lá e insistiu. Então essas coisas, eu sou muito ligada nisso. Sim. Opa, peraí, vamos ouvir. Vamos escutar. O que ele tá falando? Tá bom, você vai lá insistir, você vai fazer? Você quebrou a cara? Paciência. Levanta, se recompõe e vamos de novo. Eu acho que então é sobre isso. E todos nós temos essa oportunidade, gente. Eu não tô falando de coisas assim, mirabolantes, milagrosas. Não é isso. Coisas simples. Dani, eu fiquei curiosa com o projeto Aurora. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é isso. Porque eu fiquei viajando, né? Você falando, eu fiquei tentando entender como é que é isso. O projeto Aurora também é um projeto que eu criei. Outro dia eu estava falando com uma terapeuta e eu falei assim, olha, não tem técnica assim, reiki, não, eu criei, mas existem métodos. O que são esses métodos? Tudo aquilo que eu vivenciei e estudei do campo vibratório. Todos nós somos energia. E aqui eu não estou falando nada de religião, hein? Ok. Tá? Todos nós somos energia. O que você vê, o que eu vejo em vocês, é um corpo. Ok, é o que a gente precisa para viver nesse mundo terreno aqui. Mas aí dentro existe uma energia que conduz esse corpo aí. Existe uma inteligência aí dentro, né? Que conduz todo o seu corpo e conduz todo o seu caminhar. E nós estamos conectados diretamente lá com a fonte, tá? Então, quando nós estamos desalinhados energeticamente, quando que isso acontece? Quando, na verdade, eu tive situações que eu não digeri emocionalmente falando. Quando eu absorvi muita raiva. Quando eu cultuei muita tristeza. Quando eu fiquei rancorosa em relação a uma situação, a uma pessoa. Tudo isso eu guardo dentro de mim. Quando eu guardo isso dentro de mim, são energias cristalizadas. E aí, você pode perguntar para mim, tá, Dani, e essa energia cristalizada acontece o quê? Quando a gente não consegue digerir todas essas emoções, que todos nós temos isso no nosso dia a dia, sim, né? Isso cristaliza e a alma adoece. Quando a alma adoece, ela lhe dá sinais. Não estou bem. Mas a gente insiste em não ver. E depois disso já vem o corpo doente. Doenças. E aqui não estou falando doenças graves só não, tá? Eu estou falando como dores musculares, dores de coluna, enxaquecas frequentes, infecção de garganta de repetição, dermatites, vamos falar assim, resfriados, infecções de urina, infecções gastrointestinais. É o corpo falando, eu não estou bem. O que você precisa? O equilíbrio, novamente, da sua energia interna. Primeiro, verbalmente você precisa colocar isso para fora, porque quando você coloca para fora o que lhe incomoda, já é um processo curativo. Por isso que eu coloco de que no Aurora existe uma escuta ativa. Ativa. O que é isso? Eu estou escutando, processando o que você está falando. E depois disso, nós vamos fazer um trabalho de alinhamento de toda essa energia. Com a ajuda da espiritualidade, que pode, sim ou não, trazer alguma mensagem específica para você. Eu vou falar com meu pai. Não é nada disso. Nada disso. Tem nada a ver com isso. Uhum. Vai trazer uma mensagem, por exemplo, Medila, tome cuidado,
Você está, de repente, com o seu fígado muito carregado, você está passando muitas situações de raiva, o porquê disso, o que está acontecendo. Orientações para você conduzir a sua emoção ou as suas emoções. Tá? Para quem é desavisado, eu vou até colocar, porque isso gera curiosidade. Todo mundo acha que quem tem mediunidade fala com os mortos dão recado. Os mortos dão recados o tempo todo. Basta você ouvir. Simples assim. Você não precisa ir para alguém para falar com a pessoa. Toma cuidado com o charlatanismo. Né? Eu não sou enviada, nem comunico com... Não é isso aí, não. Eu sou um instrumento para que você possa novamente encontrar o seu equilíbrio. É só sobre isso. Estão mais do que convidados para conhecer o Projeto Aurora. Ah, é, Dani? É, mais do que convidados. E Dani, pegando seu outro projeto, Diálogos com Dani, como que nasceu, tá em quantas temporadas? Estamos na 2ª temporada, estamos para a 3ª quase, né? Quase a 3ª temporada. Aí, o time da Dani. É, o pessoal tá aqui, Diego e Stephanie. Gente boa, hein? Os bacana, dois. Não é? Demais, pô. Estamos juntos já há 4 anos. Vamos para 5 anos, né? 5 anos juntos. O Diálogos, eu tava na pandemia caminhando. Ouvia muito podcast na academia, né? Na pandemia, perdão. E eu falei, gente... Eu não sei, essas coisas eu gosto disso, mas eu queria levar informação, conhecimento de novo, né? O que eu podia chamar, o que eu podia levar, né? Mas eu não queria coisa com roteiro, não é isso. Eu quero uma coisa solta. O que o povo quer perguntar para um médico, por exemplo, né? E aí eu falei, bom, criei. Aí não, na verdade eu tava caminhando, e aí eu falei assim, o nome. Aí o mentor disse, Diálogos com Dani. E escrevi, Diálogos com Dani. Aí fui e tal, falei, bom, vamos começar como? Online. E aí comecei a fazer os convites. Então começou uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e aí o negócio cresceu, e todo mundo falando, vai pro estúdio. E a gente sempre assim, imagina, quem que eu vou levar pro estúdio? Aquela crença limitante que nós temos, né? Quem que eu vou levar pro estúdio? E aí comecei, então vamos começar o estúdio, então vamos levar pro estúdio e tal. E as pessoas não recusam. Então eu tenho pessoas assim eu tô falando de alta escala de conhecimento, é isso que eu quero dizer, pessoas Sim. que são referências na área de atuação deles, né? Lá comigo. Eu falo, meu Deus. E puramente para disseminar, distribuir o conhecimento. Então foi dessa forma que nasceu. E eu acho que o Diálogos é mais importante para mim do que a pessoa que está ali, porque eu aprendo tanto Sim. sobre tantas coisas, né? E tem que ter muito sentido para mim. Então precisa ter sentido para mim primeiro. Depois vai fazer sentido para as outras pessoas. Mas se está fazendo sentido para mim, então beleza. Então isso é o importante. Porque se a gente pensar primeiro no outro, você quer a validação. Não. Entendi. Peguei o código, hein, Medina? Não é para o outro que você vai fazer. Se é para fazer para o outro, você quer a validação do outro. Sim. Nós precisamos realmente de validação? Não. Para fazer? Não. E quando é importante para você, faz diferença para você, vai fazer para o outro, porque você já comprou a ideia. Mesma coisa. Se você não vende, vamos supor, você é um vendedor de um produto ou de um serviço. Se você não acredita no que você está vendendo, ninguém vai comprar. Mesma coisa. Se vocês não acreditassem na ideia, por exemplo, do podcast da Newcastle, quem que vai ouvir? Quem que vai ver? Então, primeiro é pra gente. Depois é pro outro. Isso torna tudo mais fácil, porque você elimina uma série de coisas. E aí o que é relevante pra você, sempre pra você, depois pro outro. Ah, legal, Dani. Não, é isso que você falou, eu assino embaixo. Ué?
aprende muito, pô, tipo esse podcast aqui, você trouxe vários ensinamentos para nós aqui. Então, sua visão, as batalhas, as lutas, as crenças limitantes que você enfrentou, uma situação, esse desenvolvimento, sua visão de vida, falando aí dos seus projetos, do Aurora. E é legal de ouvir, e agrega valor para nós, e com certeza a mensagem vai chegar. Acho que sim. Vai. Não, os podcasts, assim, é o que eu falei aqui um pouquinho mais cedo, mas tem edificado muito na nossa vida. Sim. Porque, de fato, você começa a ouvir, né, a bagagem de vida da outra pessoa, assim. Então, quando vem com o coração aberto, igual você vê aqui hoje, é muito legal de ouvir, porque fica sendo uma aula para nós que estamos aqui escutando todo esse conhecimento, entendeu? Sabe que vocês estão falando uma coisa? Me veio uma outra coisa aqui. Tem tempo ainda para falar? Tem. Tem. Vai que vai. Vocês estão falando sobre armadura, né? Pode ver. Todo lugar que você vai. Eu estou falando desde uma festa de aniversário ou até um compromisso profissional. Na hora que você vai com a armadura, você veste, né? Tudo, né? Bota até o escudo, tudo. Você vai armado. Gente, sempre dá ruim. Já percebeu? Né? Porque você não está disposto. Você está tão armado, tão tenso, tipo, que você não está nem escutando o que o outro está falando. Você está tão armado, tão... E quando você vai desarmado, aberto a, né? E atento, né? Lógico, atento ao que está acontecendo, mas disposto a, tudo fica tão leve. Sim. Né? Já aconteceu isso comigo. Outro dia eu me armei até as cabeças para ir no lugar. Eu falei, nossa, eu vou dar uma paulada lá, né? E eu falei, gente, olha a energia que eu tô gastando. Olha a energia que eu gastei. Aí cheguei lá, todo mundo desarmado. Eu falei, gente, mas só eu que vou guerrear? Eu falei, não, vamos tirar essa arma agora. Aí quando você tira, aí fica mais leve, né? Sim. Aí, imagina, quando você vai armado, o outro também tá armado, é guerra, ela acerta, né? Não tem jeito. É guerra. Mas aí eu fiquei pensando, a gente gasta muita energia. Eu lembrei que você tá falando, a gente gasta muita energia se armando. E se, para. Você tá pronto ou não tá pronto, pai? Você quer ou não quer ir? Né? Você tá disposto ou não tá disposto? E eu acho que é isso, a gente tem que ter essa sensibilidade. Sim. Né, Medila, assim, tá... Interessante que ela falou várias coisas que a gente concorda muito. A questão do ouvir, né? Porque o Gu, ele foi convidado em alguns podcasts, né? E eu fui assistir, né? Sim. Mas ele não falava, ele não conseguia nem concluir o raciocínio dele. Eu, poxa, querendo ouvir o que ele ia falar. E aí eu falei, Gu, se nós tivermos realmente podcast, a gente tem que ouvir a pessoa que tá lá. A gente tem que receber da pessoa. Porque senão não adianta. Quem tá ouvindo quer conhecer a Dani, não vai conhecer a Dani. Então era algo que a gente falou. Então a gente vai deixar o convidado falar. A gente vai entrar no assunto que ele queira falar. Porque a gente tá aqui para receber também. Exato. Na verdade, nós somos os que mais recebemos. Exato. Então para nós é muito importante. Então quando você falou sobre o escutar o outro, o ouvir o outro, estar presente realmente, para nós era algo assim que já era certo. Vai vir quem a gente quer ouvir, quem a gente quer conhecer, porque fica leve, fica tranquilo, passa a hora a gente nem vê. Não vê. Quando você vê, você já falou de tanta coisa, às vezes começou no assunto, foi pra outro. A gente tinha muito isso também de, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Não, a gente vai falar sobre espiritualidade. Eu falei, não, deixa a pessoa contar a história dela, porque é realmente histórias que inspiram. Então, a gente quer levar a mensagem de quem tem o que contar. Porque se a pessoa chega aqui, ela também tá fechada, tá armada, não quer contar, não tem como se tirar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá aqui inteiramente pra ouvir, pra conhecer quem é a Dani, o que ela faz, o que ela tá levando pro mundo. Então, encaixou muito as coisas que você falou. Pra mim fez muito sentido, assim. É um presente você estar aqui hoje. Muito obrigada. Foi sensacional. Não existe... o Diego vai dar risada aqui. Não existe coincidência. Vocês já ouviram isso daí? Sim. Não existe coincidência. Coincidências são pseudônimos das obras de Deus. A gente é que acha que é coincidência. Não. O universo sempre muito sincronizado com o que a gente está emanando. Sempre.
Sempre, não tem erro. Falei isso para uma amiga hoje, bem cedo, que ela me ligou e ela tava falando e tal. Eu falei, não tem erro, não tá nada errado. Tá tudo no lugar. É que a gente é que não às vezes está desatento e não está entendendo o que o universo está colocando para nós. Então, isso que está acontecendo hoje é uma sincronicidade, né, de 3 pessoas no mesmo caminho, na mesma direção. É sobre isso. E lembrar que todo mundo, sem exceção, tem uma história para contar. Todo mundo, mas sem exceção. Então, independente de quem são as pessoas que vocês vão trazer aqui, todas elas têm a sua importância. Sim. Para vocês, para o podcast e para quem quer que elas estão fazendo diferença na vida de alguém. Porque todos nós fazemos diferença na vida de alguém, né? Então, não tenha dúvida de que cada pessoa que passará por aqui, tem uma história. E essa história é muito significativa. Primeiro para vocês, eu que sou também uma telespectadora do podcast Newcastle, e depois para outras pessoas que vão ouvir. Então, sigam. Não desanimem. É isso que eu Uau! Ô, Dani, valeu aí pela mensagem, É sensacional. Isso. Galera, vocês que estão nos assistindo agora, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Curte, compartilha esse podcast, só que tá incrível. Podcast Sonhou, agora pegou. Não vai mudar. Agora é esse nome. Se inscreva no canal, vocês são muito importantes para nós. E divulguem essa mensagem incrível que a Dani tá trazendo aqui pra gente. Pra nós, gente, esse ambiente aqui, vocês não têm ideia. Quem tá aqui na sala tá sentindo essa energia fantástica. Realmente é um presente pra nós. E eu acho que todos aqui estão sentindo isso. É muito bom estar aqui, porque o tempo passa e você não vê. A gente não vê, é verdade. É incrível. E Dani, antes de finalizar esse episódio, gostaria de agradecer sua presença. Imagina, de verdade, foi uma delícia. Gratidão uma delícia. mesmo por ter vindo aqui. E nós sempre fazemos um último pedido para todo convidado. Qual é? São pessoas especiais. Que você deixe a sua mensagem, mas aquela assim, ó, dando mesmo, aquela que vai virar corte no Instagram, que vai viralizar. Qual que é a mensagem da Dani para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, na verdade, eu vou fazer... ele falou isso numa aula que eu vi de pós-graduação. É o meu professor Luiz Carlos Tejon, uma história incrível, né? Ele falou, a razão orienta, né? Mas quem movimenta é a emoção. Então, para você que está nos ouvindo aqui, nos vendo... lógico que a razão vai orientar a gente, mas quem vai fazer o movimento é a emoção, é o coração. Top demais, hein? É o coração. Inclusive, assistimos uma palestra dele já faz alguns anos, foi antes da pandemia. E para mim, com certeza, foi uma das melhores palestras que eu já assisti na minha vida. Adquirimos o livro dele lá, Guerreiros Não Nascem Prontos. É o primeiro livro dele. Mas assim, sensacional mesmo. E é o que eu acredito da vida, né? Todo guerreiro, igual você fez aqui hoje, Dani, tem uma história por trás, né? Sim. Tem uma história que fez a pessoa alcançar aquele nível de conhecimento, sabedoria, mas tem uma vida vivida na prática, né? Não é uma coisa teórica. Guerreiros não nascem prontos. Sim, é uma história incrível. E o livro agora também, DNA da Mentalidade. Muito bem. Eu sou coautora desse livro. O próximo é A Audácia de Ser Feliz. Tem previsão assim, Dani? Julho do ano que vem, aproximadamente. Julho do ano que vem. Estou escrevendo e o meio do ano que vem ele de fato vai ser lançado. E já fica um convite, né, Medina? Para voltar com o livro na mão para a gente falar do livro. Seguramente eu volto. Valeu, Dani. Então, galera, estamos finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast. Dani, gratidão mesmo, viu? Obrigada. Pessoal, se permitam, hein? Assista esse episódio, curta, compartilha e adquira aqui o livro DNA da Mentalidade. Vai transformar a mentalidade, Dani? Eu acho que tem histórias bacanas aí. Eu acho que é bem bacana, bem legal. Certo, pessoal? Valeu, galera. Até a próxima, então. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!